Agora ele está configurando o webinar no Facebook? Sim. Olha, eu vou pegar um fio por causa do meu celular. Só um minuto. Agora sim, Márcia. Pronto? Pronto, agora finalmente estou vendo a telinha nossa, ainda só não Agora carregou. sim, agora estou vendo também. É. Ela só não carregou, mas eu estou vendo que estamos aqui ao vivo, né? Isso mesmo, tem uma cadeirinha parada lá. Bom, tá certo, agora vamos. Bom, então, recomeçando. Acontece. Boa noite a todo mundo que está acompanhando essa live. Nós tivemos um pequeno problema técnico, então por isso que a gente está entrando com 8 minutos de atraso. Mas eu estou aqui, então, com a Márcia Fernandes, psicóloga, terapeuta floral, professora universitária, entre tantos outros talentos, ela vai poder se apresentar. E ela hoje tirou um tempinho na agenda corrida dela para nos falar sobre a vinda do curso Saúde Mental para Terapeutas em Curitiba, logo no finalzinho de maio. Boa noite, Márcia. Boa noite, Maíra. É uma alegria estar aqui falando com você. Um encontro muito especial mesmo. Muito obrigada a você, obrigada a todos que estão aqui nesse encontro com a gente. Um prazer estar junto aí. Tá ótimo. Márcia, então, esse curso Saúde Mental, uma abordagem para terapeutas, né, com foco em terapeutas florais e aromaterapeutas, vem pela primeira vez em Curitiba. Então, talvez as pessoas aqui em Curitiba não tenham ainda muito contato com você, mas você é uma profissional muito conhecida no Brasil, que viaja o Brasil inteiro para dar até formação, né, em terapia floral. Por isso, eu queria que você nos contasse um pouco da sua história, tentasse resumir, né, esse super currículo, experiência que você tem. Tá ótimo. Maíra, é super gostoso poder estar falando com vocês e com toda a comunidade aí, que eu sei que tem muitas pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, né? Eu sou psicóloga de formação, eu trabalho há mais ou menos uns 30 anos em consultório como psicóloga clínica, e quando foi em 1990, eu conheci a terapia floral, ela estava chegando em São Paulo aqui, através de um evento que nós tivemos, eu fui a esse evento, me apaixonei, e parecia que eu já conhecia isso há muito tempo também. Então, comecei a estudar florais no decorrer dos anos 90, e no começo dos anos 2000, eu já tinha feito a pós-graduação em terapia floral aqui em São Paulo, e fui convidada para ser docente do curso. Na sequência disso, a coordenadora foi embora do Brasil, e aí ela me deixou essa herança, eu fiquei por 10 anos, sendo coordenadora da pós-graduação de terapia floral pela FACES, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E apoiando, né, a professora Ana Maria Santos, que era a coordenadora de Porto Alegre, como docente, né? Então, eu atuava como docente lá. Então, nesse tempo, assim, foram 10 anos praticamente corridos dessa pós-graduação, que foi super especial. Depois, a gente conseguiu, eu consegui retomar a ideia de uma pós-graduação na Embi Morumbi no ano de 2014, onde fizemos mais uma turma, né? Então, essa foi uma sequência, assim, da terapia floral na minha vida, e a aromaterapia chegou 9 anos depois dos florais, chegou em 1999, eu fiz alguns cursos de aromaterapia, e aí, depois disso, um pouco mais para frente, eu comecei a dar aula na Embi Morumbi também, em 2013, se não me engano, no curso de naturologia, e aí eu fiquei responsável pela disciplina de terapia floral e aromaterapia alguns anos depois, por volta de 2008. Então, foi uma experiência muito interessante, porque o mais importante de tudo isso, eu acho que era a oportunidade de ensinar florais e aromaterapia para jovens, né? Então, eu achava muito interessante, porque eu sempre falava assim, com os alunos, quem já tomou? Eu tomo desde pequenininho. Eu falava, que inveja boa, né? Eu também gostaria de ter tomado florais quando eu era uma menina e quando eu era adolescente. Mas aí, assim, é delicioso você despertar pessoas através desses processos que eu acredito que tanto a aromaterapia quanto o floral nos oferecem, que é um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento humano. Então, quando isso acontece com os florais, eu me sinto também como se eu estivesse fazendo meu trabalho como psicóloga, né? Que é uma questão mesmo da gente florescer pessoas, dar a elas a possibilidade delas melhorarem nos seus aspectos mais
e conseguirem conquistar os seus sonhos, realizar seus desejos e efetivamente se sentirem melhores, né? Então, as terapias integrativas e complementares que eu tive a oportunidade de conhecer com uma certa profundidade, por trabalhar junto com colegas muito especiais da área, a gente vê assim, o quanto realmente é uma retomada desse universo, de ver a pessoa de uma forma por inteiro e ter na mão, né, ter nas mãos duas ferramentas tão fantásticas quanto os florais e os óleos essenciais, eu acho que nos torna privilegiados mesmo, né, Maíra? Com certeza. Rapidinho. Foi bem rapidinho. Mais recentemente eu estou trabalhando com psicologia positiva, que eu acho que assim, a cereja do bolo, que é essa ideia de realmente trabalharmos para a felicidade e o bem-estar das pessoas, né? Legal. Ô, Márcia, quando você fala que você conheceu, então, terapia floral, né, em 1990, foi pelo Bach, né? Por Bach, né? Sim, os florais de Bach, né? Com os florais de Bach, ainda fiz cursos em Campinas com a professora Carmen Monari. Depois eu comecei a fazer cursos aqui em São Paulo, digo, por exemplo, após da Faces, e isso abriu muito a minha cabeça, porque eu pude conhecer outros sistemas florais, que quem fizer vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho, né? Porque eu vou citar algumas coisas, mas assim, eu comecei a estudar mais profundamente. Então, hoje, eu sou professora de formação internacional da Healing, dos florais de Bach da Healing, e dos florais do bush australiano, da Australian Bush Flower Essence, também sou professora credenciada, e a gente faz a formação internacional que habilita as pessoas a trabalharem, a conhecerem, né? Eu sempre falo, primeiro conhece, depois você pratica com você, e depois a gente vai pensar em atender o outro, né? Mas, de alguma forma, vai habilitando as pessoas para semearem e distribuírem essas informações. Legal. Ô, Márcia, e floral com óleo essencial? Terapia floral com aromaterapia, dá muita liga, né? Dá muita liga. Eu acho que assim, existem pessoas que. Tudo a gente tem que pensar, né? Usar o bom senso para ver como que a gente vai usar isso, né? Fazer isso. Mas a gente sabe de uma coisa em comum, né? Ambos trabalham com promoção de saúde, né? E recuperação da doença quando ela existe, mas acho que o mais importante tanto a aromaterapia quanto o floral, eles fazem questão de levar o indivíduo a pensar sobre si mesmo, né? Então, se a pessoa não está bem, se ela está passando por alguma dificuldade, um conflito, seja físico, ou seja emocional ou mental, tanto a aromaterapia quanto os florais são recursos que vão poder ajudar essa pessoa a buscar dentro de si qual é a causa, o que está acontecendo e como é que essa pessoa pode reformular sua vida de uma forma mais saudável, né? Tá ótimo. Então, dá para casar? Dá para casar. Dá para Tem casar. aí algumas formas da gente fazer isso? Tem, claro que tem. A gente pode usar numa massagem, pode usar nos ambientes, de forma que a pessoa faça, né, o uso tanto do floral quanto dos óleos essenciais ao mesmo tempo, juntos ou ao mesmo tempo, cada um da sua forma mais adequada, né? Ô, Márcia, então, e esse curso que você vem trazer a Curitiba, agora dia 26 e 27 de maio, é um curso que tem como nome Saúde Mental para Terapeutas, e aí, até por conta da sua própria experiência maior, né, existe um foco nos terapeutas florais e no aromaterapeutas. O que a gente pode esperar desse curso? O que é exatamente, quando a gente fala saúde mental, quais são os conceitos que você vai nos trazer que vão agregar na nossa prática enquanto terapeutas que estão lá no dia a dia atendendo pessoas? Tá ótimo. Bom, eu acho que basicamente, assim, eu venho levantando bastante a bandeira da saúde mental já há algum tempo. Eu pude, durante esse tempo que eu dei aula na universidade, que foram 15 anos, a disciplina de psicopatologia foi por um bom período minha. Então, eu tinha a oportunidade, né, de relevar junto aos alunos essa questão da compreensão dos estados emocionais e mentais. Então, quando eu resolvi começar só a fazer cursos livres e trabalhar mais com a formação do terapeuta floral, basicamente, porque esse curso de saúde mental, ele teve inicialmente o nome de Psicopatologia para Terapeutas Florais, ele foi um curso bem específico, né, formulado para isso, e agora, mais recentemente, eu falei, eu acho que a gente tem que usar o nome de saúde mental mesmo, e por que não para os aromaterapeutas também, que é um curso tem um toque inédito aí de Curitiba, porque vai ser a primeira vez que a gente vai falar para os aromaterapeutas também. Então, o que acontece no território de
de atendimento, né, que a gente tem junto com os nossos clientes, a gente tem uma necessidade não só de olhar para o físico, onde, por exemplo, os óleos essenciais têm inúmeras propriedades terapêuticas que são benéficas, mas também para o aspecto emocional e mental. Então, quando nós vemos isso, eu fui começando a perceber que se a matéria-prima, vamos dizer assim, desse trabalho, né, enquanto terapeuta, numa escuta muito acolhedora, é entender os estados de ânimo, os estados emocionais, por que não dar ao terapeuta floral e ao aromaterapeuta, no caso, um pouco mais de conhecimento sobre o que é saúde mental? As pessoas normalmente se deixam assim muito impactar quando alguém fala de uma doença física, mas às vezes quando se fala, né, de um transtorno mental, as pessoas pensam que é uma bobagem, que, né, não tem tanto a ver, mesma coisa que você fala, olha, a pessoa está com depressão, depressão, que bobagem e tal. Então é assim, né? Na verdade, a gente sabe que o nosso bem-estar começa exatamente nesse campo mais sutil, no campo dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E eu fui observando que muitas vezes os terapeutas tinham uma certa dificuldade de compreender assim, mas isso é um estado melancólico ou isso perfaz um quadro de depressão? Mas isso é uma ansiedade ou isso é um ataque de pânico, né? Mas isso configura um bullying, isso configura uma violência doméstica? Então, eu fui percebendo que assim, as pessoas tinham uma dificuldade de compilar e até de compreender algumas coisas que, para o nosso atendimento, elas são importantes porque, a partir disso, você não só define um pouco melhor, né, o encaminhamento que você vai fazer com a sua ferramenta, que é o floral ou o óleo essencial, mas também uma questão que eu acho que agora ainda mais, né, Maíra, com a entrada do floral e da aromaterapia nas práticas integrativas, aí oficialmente, que todos nós ficamos muito gratos por esse passo que a gente conseguiu alcançar, e muito há que se fazer ainda, né? Mas é assim, como conversar com as equipes multidisciplinares, né? Como você vai conversar com o médico, como você vai conversar com o psicólogo, nutricionista, se falta para você, às vezes, dados que são básicos e que efetivamente vão dar mais fidelidade ao seu trabalho, né? Então, isso foi uma ideia que, assim, as pessoas acolheram de imediato e todo mundo que faz o curso se surpreende, que assim, nossa, eu não tinha noção disso, e às vezes também a pessoa não tem muito o norte de por onde começar. Então, nesse curso, eu faço um breve histórico da história da saúde mental, como é que isso começa a acontecer, como é que eram os tratamentos, como é que os tratamentos passaram a acontecer, como a aromaterapia, a terapia floral se insere nisso, e o que é a cereja do bolo também é pensar assim, então, se nós estamos trabalhando, por exemplo, um quadro paranoide, qual seria uma essência floral ou um óleo essencial que atuam neste padrão emocional que diz respeito, né, a essa sintomatologia psicopatológica. Então, claro, não existe, né, de forma nenhuma, e eu acho que são duas coisas importantes para falar, não existe o floral ou o óleo essencial para a paranoia, mas existe o recurso que nós vamos utilizar de acordo com os padrões, né, que aquela pessoa, dentro do histórico de vida dela, está apresentando, e aí compreender a causa, né, por que ela desenvolveu tal sintomatologia. E a segunda coisa importante de dizer é assim, o terapeuta integrativo, terapeuta floral, o aromaterapeuta, se ele não é um médico psiquiatra, né, que tem a psiquiatria como sua especialidade, então ele não tem que dar diagnóstico. Isso é uma coisa importante. Nenhum de nós tem que oferecer um diagnóstico para o paciente. Não é esse o objetivo do curso, de forma nenhuma, né, que nós formemos pessoas que saiam dando laudos e diagnósticos, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, isto é função única e exclusiva do médico psiquiatra, e nós sabemos que muitas vezes é necessário um acompanhamento com o paciente, às vezes de 2, 3 sessões ou até semanas, para que se conclua um diagnóstico, né? Então, no nosso caso, o curso é para conhecer e reconhecer sintomas mentais, emocionais,
que podem gerar transtornos, e então compreender esse quadro melhor, aprofundar um pouco mais, para que isso seja um embasamento de maior fidelidade, de maior confiança para nós, terapeutas florais, ou nós, aromaterapeutas, entendeu? Então, acho muito importante dizer isso, porque as pessoas podem, né, nós não estamos entrando na seara de ninguém, muito pelo contrário, nós queremos ter a condição, né, de conversar sobre um caso de um cliente nosso, de um paciente nosso, com um médico, com um psicólogo, usando uma terminologia correta, mostrando que a gente sabe qual é o conceito, né, e eu acho que isso só dá mais força para o nosso trabalho, que precisa, né, muitas pessoas ainda questionam, então imagina se a gente for superficial, né? É isso, Mar. Não, tá ótimo. Você sabe que eu, às vezes... Bom, a gente acaba aconselhando pessoas que querem mudar de carreira, né, Márcia? E Sim. muitas dessas pessoas que buscam a formação em aromaterapia, eu imagino que dentro da terapia floral ocorra o mesmo, elas não vêm da área de saúde. É a maior parte, né? São advogados, são publicitários, né? São marqueteiros, são administradores, contabilistas, enfim, tem de tudo, né? E engenheiros, né, químicos, tem de tudo. Sim, e aí, e quando essas pessoas começam a estudar uma terapia, eu sempre falo para elas, o difícil não vai ser, no primeiro momento, a aromaterapia, porque entender de óleo essencial é relativamente simples, o difícil vai ser você entender de doença, né? Porque de ser humano, né? De ser humano, Eu tenho até uma aluna minha, e eu falei que eu ia começar a copiar o que ela falou, que ela sempre fala assim, o seguinte, óleo essencial está em livro, ser humano não está, né? Então, essas dificuldades iniciais que as pessoas sentem, como é que eu começo um atendimento, o que eu busco numa anamnese, né? Modelos de anamnese você tem para me fornecer, Maíra? Como é que é o caminho das pedras, o que eu tenho que estar prestando atenção quando o cliente está me contando o histórico dele? Então, isso realmente, eu acho que esses cursos que não enfocam diretamente a aromaterapia, né, mas trazem todo o entorno do que acontece dentro de uma situação de tratamento integrativo, e isso é que vai trazer o instrumental, o vocabulário para o terapeuta conseguir se colocar frente ao seu cliente e, da melhor maneira possível, né, adquirir o que nós chamamos de escuta terapêutica. Porque esse pulo é que é um pulo difícil para quem não teve uma formação acadêmica, como é o caso seu, que vem da formação acadêmica da psicologia, né, Márcia? Você não concorda? Concordo plenamente, Maíra, e acredito também que poderia complementar dizendo o seguinte, justamente por eu ser psicóloga, muitas vezes os alunos, quando estão começando, né, eles falam, nossa, mas tem que ser psicólogo para trabalhar com floral, para trabalhar com aromaterapia mais com o lado mais, o aspecto mais psicológico. Então, essa é a questão. E foi isso também que me fez pensar. Eu falei, não tem. Até porque a gente oferecendo nos nossos cursos de aromaterapia de floral, a gente vai mostrando para o nosso aluno que se tornar um profissional nessa área não tem nada a ver com ser psicólogo, né? Psicólogo tem outras ferramentas, tem um outro olhar, né? É que a gente tem uma problemática que, assim, todo mundo é um pouco psicólogo no mundo, né? Então, um pouco filósofo, um pouco psicólogo, um pouco cozinheiro, né? Mais ou menos assim. Então, eu acho que quando a gente faz esse trabalho, a gente vai mostrando que cada área, né, ela tem um caminho a ser percorrido, ela tem um estilo a ser, né, oferecido, existe toda uma, por exemplo, você vai fazer aromaterapia, então, como que a gente vai iniciar um trabalho? Poxa, tem aí as boas práticas em aromaterapia, como é que se faz isso, como que é a abordagem para o cliente, como você disse, o contrato, como é a anamnese, como é o approaching, e eu já posso te dizer que é bem diferente da terapia floral, né? A aromaterapia ela exige da gente uma série de detalhes, eu tenho uma anamnese pontual, detalhada para aromaterapia, que no floral, às vezes, apenas sentar e ouvir, e com uma frase de engate, né, de gatilho para a conversa, é o suficiente. A gente tem, hoje em dia, assim, a oportunidade, inclusive em função disso, de gerar e até buscar em outras disciplinas trans que carregam, que estamos por aí, outros saberes, como o coaching,
algumas ferramentas justamente para essas pessoas que estão começando, que não são da área da saúde, que sentam na frente do outro e falam, e agora? O que eu faço? Né? Então, a gente, né, tenho certeza que você também faz isso, mas a gente fala sobre questão, olha, não dá para projetar suas coisas no outro, você não vai interagir, não é seu amigo, tudo isso é um outro trabalho, né? É o terapeuta de alta performance que a gente faz aí para poder justamente dar para essa pessoa condições de começar a perceber que é possível ajudar pessoas, mas é necessário ter técnica, ter conhecimento, ter ética, ter sensibilidade, ter a percepção da postura terapêutica, né? O contrato, tudo isso que envolve uma atividade profissional, né? Acho que a gente quer fazer a diferença nesse sentido, né, Maíra? Eu conheço você, acompanho o teu trabalho e é de um profissionalismo absurdo. Então, assim, que bom, né? Senão a gente não estaria aqui juntas, mas certamente é um exemplo bacana de profissionalismo e de garra, né? De uma pessoa que está sempre buscando mais, nesse idioma e em outros, né? Você está sempre buscando, trazendo coisas aí. Eu estou lá treinando francês com você, mas assim. E estamos sempre nos atualizando. Então, eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas que, se ela realmente gosta disso, né, gosta dessa atividade, como terapeuta floral, aromaterapeuta, no caso do que nós estamos falando, dê o melhor, vá buscar o melhor, dê o seu ótimo em tudo aquilo que você faz, porque é isso que vai dar a sua vantagem profissional no mercado, claro, mas isso que vai dar a melhor vantagem que você pode ter na vida, que é a sua autorrealização, né? Então, quando isso é um propósito na nossa vida, estudar não é um problema, né? A gente acaba achando uma condição para fazer o curso, tudo mais. Por quê? Porque realmente é onde a gente coloca o que a gente acredita, né? Então, trabalhar com, para mim, é missão de vida. Então, a aromaterapia veio junto, e eu acho que é um casamento muito interessante, né? Em alguns momentos, e vamos trabalhar muito. Ô, Marci, e deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu serei tua aluna nesse curso, né? Com muita alegria. Não, pois é, e eu não conheço patavina de floral. Já falei isso para você. Eu tomo floral, né? Toda vez que eu vou me consultar com a minha médica homeopata, ela gosta muito do sistema de Bach, mas ela também usa muito Saint-Germain. E aí, toda vez que ela vai me dar um floral, eu falo assim, doutora Cláudia, pelo amor de Deus, me conta para que serve, porque eu não quero saber. Eu quero ficar blind, porque eu não quero fazer nenhum tipo de suposição que possa, de sugestão, suposição que possa interferir no tratamento. Mas é uma pergunta que alguns alunos fizeram. Ah, Maíra, eu não conheço tão bem de aromaterapia porque eu estudei terapia floral. Ah, Maíra, eu não conheço terapia floral porque eu estudei aromaterapia. E também já veio gente dizer que eu não estudei nenhum nem outro. São pessoas que vão poder fazer o teu curso? Sim. Eu acho que assim, por isso que eu falei para você assim, mesmo o curso já existindo, Maíra, eu gosto sempre de reformular o curso, pensando, obviamente, primeiro porque eu gosto de atualizar sempre, né? E gosto de pensar um pouco na plateia, nas pessoas que vão estar com a gente nesse momento. Então, assim, eu posso te dizer que eu vou dar uma introdução, né, importante à saúde mental, vou dar uma introdução à terapia floral, uma introdução à aromaterapia, de modo que, pelo menos, a gente contextualize o suficiente para as pessoas começarem a se localizar ali, né? E, no decorrer do trabalho, o foco principal, realmente, será a observação e o estudo sobre os transtornos, que nós vamos falar sobre transtornos da ansiedade, que são diversos, nós vamos falar sobre alguns desvios de caráter, tipos de personalidade, né? Nesses 2 dias tem coisa pra caramba para a gente fazer. Falar um pouco sobre emoções, e é claro, posso sanar um pouco as dúvidas do pessoal ali junto, né? Mas, assim, o mais importante, eu quero repertorizar um pouco, contextualizar qual é a filosofia do floral, como é que a gente entende o trabalho e como é que a gente entende na aromaterapia. Porque aí depois eu vou desvelando uma série de essências florais e óleos essenciais, e é claro que eu vou explicar um pouquinho o que é cada um, por que eles se correlacionam, qual é o padrão mental, emocional que está ali presente, tá certo? Então, acho que não vai ter problema algum da gente fazer isso, né? Você também comentou alguma coisa antes que eu gostaria de comentar com vocês, por favor. que é essa
Você falou alguma coisa que agora já me passou, porque eu fiquei na tua resposta aí. Mas acredito que, assim, as pessoas têm sempre a curiosidade de aprender mais. E óbvio, né? Se a gente, de repente, não conhece nenhum nem o outro, vem pela saúde mental. Mas pode ser que o recurso seja depois interessante para vocês aí buscar mais conhecimento mesmo, né? Porque acaba sempre, eu imagino que também surjam muitos insights de autoconhecimento, né, Márcia? Não, é impossível aprender essas ferramentas sem isso acontecer, né, Maíra? Esse Eu, pelo olhar para menos, tenho dentro, ele é automático, né? eu tenho todos os cursos, tanto de floral quanto de aromaterapia, eu tenho experiências guardadas no coração, assim, de aulas onde eu falava, gente, eu cancelo esses slides e tudo mais, porque só o ato de, por exemplo, na aromaterapia, o aluno inalar, e eu sempre dei aulas, né, onde as pessoas podiam fazer vivências, eram muito voltadas para a vivência ali mesmo, com o óleo essencial e tal. Então, a pessoa ainda lá, e aí a aula mudar completamente o rumo. Olha, eu estava prevendo dar 2 olhos, 3, esquece, acabou a aula, vamos embora, entendeu? Porque eu acho importante esse momento onde o óleo fala com você, né? Onde a essência floral fala com você. E muitas vezes a gente se sente efetivamente só uma parte da história, porque eu estou trazendo um conhecimento, mas eu diria para você que tanto os florais quanto os óleos essenciais, e eu acho que você vai concordar comigo, eles são mestres. Opa, Né? lindo, sim, lindo, com certeza. Você sabe que o Guilherme Santos, que é um médico, professor universitário de psicofarmacologia, que está aqui em Curitiba dando curso, ele se conectou agora e tem alguns alunos que estarão com você que também estão fazendo curso com ele. E o viés, só que o viés dele é completamente psiquiátrico, né? Então, a gente está aprendendo o que são os transtornos psiquiátricos do ponto de vista neuroquímico, né? Essa questão toda realmente da patologia do ponto de vista cerebral. E é uma surpresa, né, Márcia? Porque é o mundo inteiro a se descortinar. E aí eu imagino que agora, gente, vindo para o seu curso, é como se houvesse, assim, o casamento realmente do yin e do yang, né? O super psiquiatra. Direito e esquerdo, né? O cérebro direito e o esquerdo, exatamente, né? E aí a gente acaba fazendo essa junção. A Luciana fez uma pergunta aqui, mas Luciana não tem certeza se a gente consegue te dar uma resposta, talvez fuja um pouquinho aqui da nossa live. Ela fez assim: Maíra, eu tenho dúvidas sobre a quantidade de essências florais e óleo essencial que eu posso utilizar juntos num tratamento psicoterápico. No curso de florais, ensina-se sobre a utilização de sistemas diferentes, mas nadinha sobre óleos essenciais. Eu acho que é até alguma coisa que a gente conversou, eu e Maria Aparecida, quando a gente fez aquela live há uns anos atrás, Tudo é Essência. Né? Quanto que dá para usar de óleo, porque dentro do sistema floral parece que tem alguma coisa de no máximo 6, no máximo 4. Eu não sei, Márcia, eu estou chutando, eu estou na tua área. Agora, dentro dos óleos essenciais, é uma regra assim de relativo bom senso, quando você está iniciando na área, tentar ficar lá na casa dos 3 óleos essenciais, em que você vai ter um que vai fazer a ação principal daquele objetivo que você propôs, o outro que vai suportar, quer dizer, vai servir de suporte, de apoio, exatamente aquele objetivo do principal, e o terceiro que seria como se fosse assim o harmonizador, aquele que vem a parar um pouco as arestas, não importa do ponto de vista que for, que porventura tenha ficado naquela sinergia. Alguns outros aromaterapeutas até falam de um quarto óleo essencial, que seria o enhancer, né, o melhorador daquela sinergia toda. Mas a gente costuma ficar na casa dos 3, pensando, por exemplo, no máximo de 6, mas, assim, se você for um aromaterapeuta experiente, você consegue fazer uma sinergia bastante complexa. Então, eu imagino que haja alguma coisa assim também dentro da terapia floral. E aí, na minha cabeça, muita complexidade em termos de sinergia aromaterapêutica, muita complexidade em termos de sinergia de terapia floral, talvez seja complexidade demais para um corpício só, né, Márcia? Então, aí entra uma questão, né? Eu acho que você já explicou muito bem como que a gente faz a recomendação na aromaterapia, considerando que, né, desses 3 óleos, a gente ainda tem que avaliar se a pessoa gosta do aroma, né, do fruto que deu ali a sinergia, como que ficou a questão da composição química dos óleos essenciais, né, para a gente não colocar, não exceder, né, as notas e tudo mais. Mas no floral tem uma questão que é a seguinte:
quando você trabalha com os florais de Bach, existe uma recomendação básica dentro dessa área dos florais de Bach, que se use 6 essências florais, né? Se a gente for pensar assim, também tem escolas que falam, usa um dos 12 curadores, um dos 7 auxiliares, e alguma coisa dos 19 complementares, e depois você vê, bom, ok, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, que é o que eu uso muito, eu trabalho por tema. Então, na medida que eu faço aí uma análise junto com o meu cliente e estabeleço com ele qual é a prioridade, né? E que eu chamo de assim, a essência alavanca, né? Qual é a essência que vai alavancar os outros temas, porque essa essência está trabalhando um tema que, se você começar por ele, né? Ele pode ajudar os outros temas também, tá? Então, uso um pouquinho. Quando você tem os florais, seja só de Bach, ou sejam florais Mas você de repete outro... um pouquinho o que você falou, eu uso, que daí cortou a tua voz. Eu uso... Não só os florais de Bach, mas outros sistemas também. Ah, tá, legal. Tá? No caso de utilizar os florais de Bach e outros florais, o que vai reger a fórmula, né, a composição floral, é o tema principal, esse tema que a gente elegeu como prioridade e que pode auxiliar outros temas que a pessoa está trazendo também. Então, quando se faz um trabalho junto com a aromaterapia, é esse conceito que é assim, eu estou trabalhando uma mulher que, por exemplo, uma senhora que ela tem um momento de vida onde ela está com os filhos saindo de casa, ela está entrando num novo trabalho, ela está um pouco sobrecarregada, está numa fase sozinha, ela traz uma série de queixas dentro da história dela. Então, a gente pensa assim, qual que é o tema principal? O que é a alma dessa pessoa? Porque isso é uma fala muito da terapia floral, né? O diagnóstico é na alma. Qual é a verdadeira dor dessa pessoa, né? Quais são os sintomas da alma desta pessoa? O que ela realmente está precisando? O que está faltando na vida dela? Então, a partir disso, eu elejo uma essência floral que eu, Márcia, normalmente gosto muito de colocar uma essência floral de Bach no centro dessa composição, e então ir buscando algumas essências, seja de Bach ou seja de outros sistemas. Eu, pessoalmente, trabalho com Califórnia, Bush, Saint Germain, Alasca, que são óleos, Minas, que eu gosto também. Então, às vezes acontece de falar, nossa, esta essência de Bush australiano vai combinar muito bem nesse caso. Então, eu associo. Vamos imaginar que a gente quisesse também oferecer para essa senhora um recurso com aromaterapia, um banho, uma massagem. Então, esse tema também se repetiria através dos óleos essenciais. E a gente sabe que, assim, a aromaterapia, ela requer da gente um conhecimento maior, né? Quando você utiliza um determinado óleo e ele não é só, né? Ele vai se manifestar. No caso dos florais, o que acontece não tem efeito. Se você usar uma essência floral que não foi necessariamente a mais adequada, você não precisa se preocupar. É como se o floral ele tivesse uma sabedoria autoajustável, né? Então, ele não vai alterar alguma coisa que vai mexer com alguma coisa que você não faz parte daquilo que você está trabalhando. Somente aquilo que realmente você manifesta, você necessita, e o floral vem ao encontro disso para gerar o equilíbrio das polaridades. É um pouco por aí. Quer dizer, então é super possível a gente usar... Não, foi ótima, foi uma aula já. Então, é super possível a gente usar aroma junto com a terapia floral, né? Você fica dentro do mesmo tema, as duas coisas se complementam, né? Exato. É a mesma coisa, né, Maíra, que assim, a pessoa às vezes vem, ela está fazendo uma massoterapia, um procedimento de massoterapia, reflexologia, ou reiki, que seja, meditação, ela está fazendo tantas coisas, mas assim, quando você já sabe que o importante olha, você já faz uso, então saber um pouco, eu também tenho essa coisa de, por exemplo, se vier uma cliente que está fazendo aromaterapia com você, ela vem para mim, eu vou entrar em contato com você, vou lá, Maíra, claro, vou conversar com ela eticamente, eu falo, olha, vamos trocar algumas ideias sobre o seu caso, entendeu? Então, a gente vai poder adequar, porque às vezes, no meu olhar, como terapeuta floral, vamos dizer assim,
ponta, né, que eu mais trabalho com florais do que com aroma também, hoje em dia, mas, assim, eu vou conversar com você, e a gente pode chegar a algumas ideias, porque eu posso ver alguma coisa que você não viu, e você também esteja vendo alguma coisa que eu não vi. Nós vamos complementar, ou nós vamos falar, olha, é isso mesmo, a minha percepção também foi essa, então, olha, será que um gerânio para essa senhora, uma manjerona? Ah, muito bem, e tem o sage do floral da Califórnia, olha aqui, então, conversando. E depois porque os óleos essenciais e as essências florais atuam em níveis diferentes também, né, Márcia? Dá para fazer as coisas juntas, né? Eu como usuária de essências florais, sempre usei muito junto. E é interessante porque à medida que você vai se engajando nesse tipo de tratamento, que é um tratamento no qual você realmente precisa estar atento às coisas que estão acontecendo na sua cabeça, no seu coração, você consegue perceber, olha, isso aqui foi o floral, isso aqui foi o óleo essencial. Sim, até quando a gente sonha, a gente sabe se foi o óleo essencial ou se foi o floral. É impressionante, impressionante. É, né? Bem bonito. É um belo trabalho. E eu acho que uma coisa que é legal complementar com você, Maíra, é assim, os florais, eles não têm indicação física, né? Apesar de a gente ter muitos hoje, até alguns sistemas de florais que têm os seus compostos já de alguma questão física da pessoa, mas o floral, a base que o Dr. Bá deixou para a gente, são as essências florais, são únicas exclusivamente para trabalhar estados tonais, se adequam à observação e ao desenvolvimento dos estados emocionais, fazendo com que as pessoas tomem consciência disso. O que acontece é que uma vez que você melhora o seu estado emocional, mental, você reverbera isso no teu corpo físico. Então, aí vem a base do nosso trabalho, que é, se uma doença ou uma sintomatologia chega, eu vou meio que decifrar um pouco o que isso quer dizer, como é que ela chega na minha vida nesse momento, que simbologia ela tem, porque a terapia trabalha muito nesse universo do símbolo, muito nesse universo dos arquétipos. Então, a partir disso, eu vou entender um pouco melhor, assim, qual foi o que está acontecendo com essa pessoa que até precisou de uma sintomatologia física para expressar essa dor emocional, essa dor da alma, tá? Maravilha. E quando eu falo alma, não tem nada a ver com religiosidade, né? Nós estamos falando aqui de um campo mais sutil da nossa existência mesmo. Maravilha. Márcia, eu estou com as melhores expectativas para o seu curso e tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente e que ainda assistirão, porque a live fica gravada no Facebook, sim, também ficarão com as melhores expectativas. Então, deixa eu só dar um recado aqui para o pessoal. Para quem puder vir a Curitiba e se inscrever nesse curso, ele vai acontecer dia 26 e dia 27 de maio, que é um sábado e domingo, né? A inscrição está sendo feita pelo site da Casa Mai, casamai.com.br, e o curso já está confirmado, Márcia já tem passagem aérea, já tem hotel, tudo certinho, né? Exatamente. Márcia, muito, muito grata, então, e muito agradecida também a vocês que fizeram as perguntas aqui no Face, né? Márcia, Luciana, Carolina, Roberto, Guilherme, Nilva, Jane, enfim, algumas pessoas que se conectaram aqui, Nilva também, a Zélia, a Maíce, tem Lisiane, que foi tua aluna, também está aqui. Tem outros alunos aí que já viu o nominho deles. Tá certo. Márcia, quer deixar algum recado para o pessoal? Daí a gente já pode encerrar. Maíra, mais uma vez agradecer você, né? Desde o nosso encontro aqui, último em São Paulo, junto com o Gabriel Mojei, foi maravilhoso, e disso surgiu essa oportunidade. Eu quero te agradecer muito a confiança e o convite, e aí estarei, e eu só posso dizer o seguinte, até já, gente, já estou aí, porque o tempo corre tão rápido, já estamos juntos aí. Muito obrigada a todos vocês que também estiveram com a gente hoje aqui. Tá ótimo, então, Márcia. Fique aí, eu vou cancelar a live e a gente troca mais 2 dedos de prova, tá bom? Um beijo. Obrigada. Outro grande beijo. Tchau. Tchau, tchau.